Na última reunião de Jesus com seus discípulos, antes de ser crucificado, na qual celebrou com eles a ceia, ele lhes expôs as mais profundas verdades do reino de Deus, como se vê nos capítulos 13 a 17 do Evangelho de João. Os discípulos, por sua vez, também lhe fizeram perguntas, os quais revelam os mais profundos anseios da humanidade. Hoje, vamos considerar esta pergunta de Pedro. Pedro perguntou-lhe: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Olá, eu sou o pastor Agnaldo Campos. Verifique sua inscrição no canal e as notificações, porque estamos sempre postando mensagens de Deus para a sua vida. Quando Jesus veio ao mundo, através da encarnação, esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo. A esse respeito, escreveu o apóstolo Paulo, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Filipenses 2, versos 6 a 10. Nesses versículos, Paulo apresenta a grandiosa verdade de que o Filho de Deus, eterno e todo-poderoso, pôs de lado essa glória para se revestir da carne humana, a fim de poder sofrer e morrer em nosso lugar no Calvário. A redenção da raça humana seria realizada por meio do seu sangue puro. A sua extrema humilhação consistiu em tomar o lugar dos pecadores e sofrer em seu lugar o castigo que eles mereciam. Ele tornou-se o nosso substituto e a vítima dos nossos pecados. Nós devemos aceitar pela fé o resultado de sua divina providência, a salvação das nossas almas. Vemos então a razão por que Jesus lavou os pés dos discípulos. Quão bom simbolizou esse ato de tirar a sua vestimenta, aquele maior ato de pôr de lado a sua carne. O cingir-se de toalha representa tomar a forma de escravo, pois era costume os escravos fazerem esse serviço de lavar os pés dos hóspedes. Vestir-se novamente representa a sua ressurreição e a assunção dos poderes de sumo sacerdote e intercessor diante do Pai. Jesus fez desse ato o próprio símbolo de sua morte e de sua ressurreição. Há quem pensa que com este ato o mestre estabelecia uma cerimônia de lava-pés, cerimônia a ser adotada em cultos religiosos. Mas não foi isso o que Jesus queria ensinar. As cerimônias nada resolvem quando se trata das necessidades básicas da alma. Mas Cristo resolveu tudo com seu sacrifício. Jesus também, ao lavar os pés dos discípulos, deu a entender que a purificação da alma vem de Cristo. É Ele o autor da santificação perfeita por meio do seu sangue, conforme lemos. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1, verso 7. Certa vez, um missionário pregava o Evangelho de Cristo em praça pública. Entre os muitos ouvintes estava o vagabundo, maltrapilho, sujo, barbado e talvez embriagado. Estava presente também um ateu comunista. Ele logo quis manifestar a sua aversão à pregação do missionário. Desejava contestar suas palavras e começou a afirmar que o comunismo tinha mais a oferecer ao ser humano do que tinha o Evangelho. Ele bradou:
Vê esse desgraçado aqui? Pois bem, o comunismo é sua única esperança. O comunismo lhe daria roupa nova. Julgou que com esse argumento conseguiria atrapalhar o missionário. Pensou que a igreja não teria nada a oferecer em comparação às suas ideias e valores. Mas o missionário, inspirado por Deus, lhe respondeu imediatamente assim: fique sabendo, Senhor, que Cristo oferece colocar dentro da roupa que este homem veste um novo homem. Esse é o problema maior que o homem tem, que precisa ser resolvido. Não é questão de roupa, mas sim de ser uma nova criatura. O problema da roupa resolve-se também, mas é coisa de menor importância. A purificação da alma tem prioridade sobre a purificação do corpo. Outra grande lição que o mestre ensinou nessa ocasião de lavar os pés foi a lição da humildade. Ele próprio demonstrou de modo prático o verdadeiro conceito de humildade. O mestre lavando os pés do discípulo, o grande lavando os pés do pequeno. Pedro achou isso muito estranho. Os discípulos discutiam entre si a questão de quem seria o maior no reino de Cristo, quando o mestre fosse estabelecido. Cada um deles queria uma posição de destaque no seu governo. Naturalmente, esperavam receber as devidas honrarias. Ou seja, significava que os pequenos lavariam os pés dos grandes. Mas ali estava Jesus reconhecido por todos como grande, o Mestre e Senhor, e ele lavando os pés dos pequenos. Essa verdade tão contrária aos valores defendidos pelo mundo fez Pedro temer e até recusar de se deixar lavar os pés. Ele perguntou: tu, Jesus, tu, o Mestre e Senhor, tu lava-me os pés a mim? A mim, um pequeno? Essa pergunta escondia também um muito sutil orgulho da parte deles. Nem o próprio Pedro o reconhecia. Tal orgulho precisava ser removido. Pedro não gostou de ter os pés lavados por Jesus. Ele pensou no futuro, quando poderia ser um grande, mas deveria seguir o exemplo de Jesus e lavar os pés dos pequenos. No seu íntimo, ele não concordava com a ideia. Por isso, Jesus ensinou a necessidade de se tornar humilde. E ela se manifesta em servir o próximo, seja qual for o tipo de serviço. Certas pessoas julgam que vestir-se com roupas feias e fora de moda, ou andar sujo, que essas coisas demonstram humildade. Tudo isso não passa de falsa humildade. Assim, Jesus ensinou aos discípulos: se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Jesus acertou um golpe contra o orgulho, o maior erro da humanidade. Adão e Eva envaideceram-se pensando na hipótese de serem como Deus e apanharam o fruto proibido. Desde então, a humanidade tem sido uma raça cheia de orgulho. Precisava então, para anular esse erro, que o segundo Adão, Cristo, desse o melhor exemplo, como de fato deu, ao lavar os pés dos discípulos. O primeiro Adão trouxe ao mundo orgulho, o pecado e a desgraça. Mas Cristo trouxe a paz, o perdão e a graça. Vamos seguir no caminho de Cristo, na obediência de sua palavra. Nos últimos dias da libertação da França, durante a Segunda Guerra Mundial, muitos alemães passaram-se para o lado dos aliados a fim de serem aprisionados. Tão cansados estavam da guerra. Mas algumas vezes se encontrava algum rebelde preferindo resistir. Um desses era um ferido levado ao pronto-socorro que precisava imediatamente de uma transfusão de sangue. Assim que lhe informaram de sua necessidade, ele perguntou aos médicos se essa transfusão seria feita com sangue inglês. Quando o médico respondeu dizendo que sim, o soldado replicou: nesse caso, preferia morrer. Daí a pouco,
O homem ferido foi levado à sepultura. Sim, é isso que faz o orgulho. O mesmo acontece com as multidões de iludidos. Julgam que aceitar o sangue de Cristo seria humilhante demais. Deixa Cristo lavar-te hoje e tu serás purificado de todo o teu pecado, como foi o discípulo Pedro. Se você gostou dessa mensagem, nos ajude compartilhando esse vídeo e deixando o seu like. Assim você ajuda nosso canal e ainda por cima divulga a palavra de Deus para mais pessoas. Deus te abençoe em Cristo Jesus.